Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vou mostrar para vocês rapidamente o que você pode fazer com essa ferramenta fantástica chamada Microsoft Power BI. São relatórios que você, visualizando nesta tela, todo tipo de relatório que você está visualizando aqui, os gráficos, indicadores, são possíveis através dessa ferramenta. Ela é gratuita, basta você fazer download do Power BI Desktop e você já tem disponível na sua aplicação. Olha um exemplo aqui. Essa aqui é a ferramenta em si. Então, se você parar para pensar que podemos ter um relatório desse nível, onde a fonte de dados, qual é a fonte de dados? Olha, ele aceita tudo que você imaginar, todos os bancos de dados, Azure, tudo que está na nuvem, desde fontes de dados em XML, Excel, JSON, CSV, o que você quiser, você usa como fonte de dados. E aqui eu tenho um relatório já que eu estou mostrando a partir de uma fonte de dados que eu já preparei. E eu tenho aqui faturamento por ano, o total do meu faturamento. Aqui eu tenho os dados já por ano, trimestre, mês, dia e o valor do faturamento. Aqui eu tenho um gráfico de funil e aqui a visualização dos meus produtos, que é a quantidade por categoria de acordo com o que eu selecionar. Então, isso aqui é o que o usuário vai ver, exatamente isso. No entanto, o usuário pode começar a interagir com o gráfico. Olha que fantástico. Ó. O usuário interage com o gráfico, ele já vai... qualquer um dos gráficos, como a fonte de dados é a mesma, ele automaticamente já mostra para você todos os dados filtrados. E eu posso também aplicar o que nós chamamos de drill down, por exemplo. Aqui eu tenho o faturamento de 2014. Quando eu clico em 2014, eu consigo visualizar, além do filtro dele, quanto que foi por trimestre. Então, se eu clicar, por exemplo, no segundo trimestre, eu consigo visualizar os 3 meses deste trimestre. Então, eu tenho aqui maio. Quando eu clico em maio, olha o que acontece com os meus gráficos todos da página. Já automaticamente mostram os dados filtrados. E se eu quiser visualizar os valores, basta dar um ver registros, ele vai me mostrar todos os dados referentes ao segundo trimestre. Então, esse é o meu gráfico fantástico do Power BI. E eu posso também fazer uma maneira, por exemplo, vamos pegar um outro relatório aqui, ó, vendas de produtos. Né? Eu tenho aqui o faturamento, quantidade por categoria, vendas por estado, vendas por categoria e a quantidade média de cada uma das categorias. No entanto, vamos começar a interagir. Presta atenção, isso é o que o usuário final vai visualizar, tá vendo? Ele pode automaticamente clicar e já filtrar os dados. Você sabe que visualmente é muito mais fácil de você analisar os dados do que uma parte de texto, porque se eu pegar, por exemplo, aqui, eu quero saber como que eu cheguei nesse dado aqui, nas vendas de um determinado estado, tá aqui, ó, 307 milhões em São Paulo, se eu der um botão direito, ver registro, imagina, você vai pedir para a pessoa analisar nessa forma de texto, é muito mais difícil do que apenas batendo o olho, certo? Então, eu tenho aqui uma outra opção que... E se você tiver mapas? Bom, se eu tiver mapas, olha aqui, ó, você percebe que eles estão com uma certa mancha, né? Eles estão manchados porque existem dados nele. Então, se eu clicar aqui no mapa do Brasil, ele já vai me filtrar todos os dados referente ao país que eu estou selecionando, certo? No entanto, eu consigo visualizar o gráfico aqui no preço e a quantidade por cidade. Eu passando o mouse, eu vejo lá a quantidade de uma cidade. Se for na barra, eu vejo o preço de uma determinada cidade. Tudo é formatável, tudo que você está visualizando nesses gráficos. Tá? E só para você ter uma ideia, eu vou rapidamente colocar aqui uma opção onde eu coloco, por exemplo, um gráfico desse daqui. Ó. Vamos pegar aqui um gráfico de anel. E se eu selecionar nos meus dados, por exemplo, categorias, e quero saber o faturamento, pronto, está montado o gráfico. Eu já montei o gráfico aqui de faturamento por categoria. No entanto, se eu pegar um outro tipo de dado, vamos pegar um outro gráfico, eu quero saber dentro desse faturamento, eu também vou selecionar por categoria, mas eu quero saber o total de quantidade vendida. Então, quando eu seleciono a categoria aqui, por exemplo, eu selecionei computador, ele já me filtra o computador no outro gráfico. Essa interação é fantástica. Ah, não gostei desse gráfico aqui no faturamento? Não tem problema, você pode trabalhar com qualquer outro tipo de gráfico disponível aqui para você. Né? E o fato é que, explorando cada um desses controles do Power BI, você tem que entender a sua fonte de dados. E quando eu falo em fonte de dados, eu quero dizer que quando você coloca em
Me mostre as fontes de dados. Olha só o que nós temos. Ó. Excel, CSV, XML, texto, JSON. Aqui você tem arquivos que basicamente são texto. Bancos de dados, ele aceita praticamente todos os bancos de dados. Nós temos banco de dados do Azure, serviços online, ó, Facebook. Quero trazer dados do Dynamics, do Facebook, do Google Analytics, tudo isso ele aceita. Tá? E em outros eu posso ler um OData, né, que são dados oriundos da internet, lista do SharePoint, Active Directory, DBC, hein? Olha o que nós temos aqui. Então, dessa parte de análise de dados, ela é bem importante porque uma vez tendo o seu relatório, você pode clicar nesse botão chamado Publish e você vai publicar na internet. Uma vez publicado na internet, você pode colocar dentro do seu site. Olha o meu exemplo aqui, eu tenho um site aqui que eu criei em MVC e nessa página de About eu tenho o meu gráfico. Bom, Renatão, mas você tem o gráfico? Então, tem uma opção aqui embaixo, ó, de interatividade full screen. E exatamente aquele gráfico que vocês me viram mostrar lá no Power BI, ele está publicado na internet e aqui eu estou navegando. Né? Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, quero saber desse ano aqui de 2013, qual foi o meu faturamento em 2013. Aí ele me mostra por trimestre, clicando no trimestre eu posso saber em abril e aqui ele me dá diariamente. Né? Não, mas me mostra em abril quais são os demais itens dos gráficos relacionados. Perfeitamente. Ó. Então, essa interatividade, tanto nessa página quanto nessa, é o que é possível fazer com o Power BI. 2 segundos para você pensar, por que eu não quero aprender essa ferramenta? Não tem essa questão, porque todo mundo basicamente utiliza o Excel como front-end de dados. E sendo que o Power BI já tem toda essa interação com o usuário, é muito mais fácil de você trabalhar na criação de gráficos e rápido. Então, vamos pensar um pouquinho na facilidade de você criar os relatórios, expor para o seu cliente, ajudar o seu cliente na análise e, principalmente, o público-alvo não são desenvolvedores de software, e sim quem tem que montar relatórios para expressar dados. Então, pode ser gerente, diretor, qualquer coordenador de área, coordenador de marketing, enfim, é um público-alvo bem genérico que todo mundo vai conseguir fazer um relatório baseado numa fonte de dados. O que normalmente eu vou utilizar são duas, uma planilha no Excel e o banco de dados no SQL Server. Super simples de fazer e a gente consegue explorar todos os recursos do Power BI.